Vamos lá, pessoal. Vamos aprender um pouquinho hoje alguns comandos, um comando, né, específico DDL, linguagem de definição dos dados, e dois comandos do DML, linguagem de manipulação dos dados, ok? Bom, primeiramente vamos tratar o alter table. O alter table é linguagem de definição dos dados. Bom, eu criei uma tabela e nela tem o campo, por exemplo, com tipo de dados errado, ou eu esqueci de colocar um campo, ou tem campo lá, mas que não está sendo utilizado. O que eu vou fazer nesses casos? Vamos ver? E agora, né? Bom, para isso tem o campo alter table, tá? Tem um campo, não, desculpe, tem um comando alter table. Tem outro comando também, que é o modify, mas a gente vai falar sobre ele depois, que não tem, nem todos os bancos de dados aceitam esse comando, então eu falo sobre ele depois. O alter table, ele trabalha da seguinte forma: alter table, tá? Tem espaço, nome da tabela, add ou drop. Então, quando você usar o add, é porque você vai adicionar. Quando você usar o drop, é porque você vai excluir. Lembra que você não está excluindo dados, informações, você está excluindo uma parte da estrutura da tabela ou alterando uma parte da estrutura da tabela, ok? Bom, vamos ver uma hipótese aqui. A tabela já existe e aí falta um campo nela, sendo que ela já está pronta, ela já tem dados. Eu não posso simplesmente dar um drop table e recriar essa tabela novamente com esse campo. Eu preciso adicionar o campo em uma tabela existente. Então, eu vou usar o alter table, por exemplo, aqui, ó, essa tabela é a tabela carros. Aí eu vou adicionar, ó, add cor varchar 20. Então, eu vou adicionar o campo cor, que tem a característica de ser um varchar de 20. Se tivesse um cheque, né, só aceita a cor branca ou preta, eu colocaria ali também cheque, cor, nananã, tá? Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Nesse caso, eu não vou adicionar numa tabela que já tem dados, tá? Eu não posso adicionar um campo que seja not null, porque já tem dados, né? Então, como é que eu vou a todos eles, todas essas linhas aqui, ó, vai agora ter o campo cor aqui, e só que vai estar o quê? Nulo, vai estar vazio, vai ser criada a coluna cor, né, do lado no finalzinho, porque não tem espaço, e vai estar nulo. Então, eu não vou criar um campo numa tabela existente como not null, ok? Uma outra hipótese, tá? A tabela já existe e aí tem um campo nela ou mais campos que não estão sendo utilizados. Eles foram criados, alguém preenche os dados, mas essas informações elas são inúteis, só serve para tornar o banco de dados mais pesado. Então eu quero excluir esta coluna, por exemplo, essa daqui e essa daqui. Ele vai apagar todos os dados também, tá? Da coluna, porque vai destruir a coluna. Então, nesse caso, eu vou usar, ó, suponha que o nome dessa tabela aqui é pessoa. Então, eu vou colocar alter table pessoa, drop peso, que é a coluna que eu estou excluindo, vírgula, drop altura. Então, se eu tiver mais de um add ou mais de um drop, é só você usar a vírgula. Os campos altura e peso, eles não são usados para nenhuma decisão, então por isso eu vou excluí-los, tá? Então tem que pensar bem. Só uma pessoa que é responsável pelo banco de dados vai dar um comando desse, tá? No drop, você também não precisa dizer a altura era integer, era float. Não precisa, basta você colocar o nome do campo. A tabela já existe, tem uma constraint lá que você quer destruir ou apagar, tá? Também é um comando que não é aceito em todos os tipos de banco de dados. Eu até mudei, tá? Para o tipo MySQL lá no SQLite, para MySQL, porque o SQLite não aceita esse comando alter com drop constraint.
Vamos excluir uma constraint. Então, eu criei a table lá, ó, table aluno, código interna, e tem uma constraint, a constraint da PK. E aí eu quero destruir ela, alter table aluno, drop constraint PK aluno, beleza? Então, de alter table é isso. E agora a gente vai fazer um videozinho falando sobre o comando inserir, um videozinho, uma etapa, né, falando sobre o DML, né, que é inserção de dados. Aí agora eu já estou num outro momento. Ali no alter, no create, no drop table, eu estou modificando a estrutura da tabela. Agora eu vou tratar um comando que fala dos dados da tabela. Então, são os registros, essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Antes eu estava tratando as colunas, a construção da tabela. Agora eu estou nos dados. O inserir trata dos dados. Então, tem o comando aí, ó, insert. Como é que trabalha o insert? Se você fosse no Access, por exemplo, você vai inserir apertando um botãozinho, colocando os dados. Só que por trás de uma inserção, até mesmo no Access, existe comandos, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso. Para inserir dados na table aluno, que a gente já criou, tá? Que tá aqui, ó, a gente já criou, eu vou usar o comando insert into nome da tabela, que é aluno. Aí eu coloco dentro do primeiro parêntese todos os campos que eu vou jogar dados. Repara que depois eu vou dizer essas regrinhas, tá? Na hora desses campos. Nesse caso aqui, por exemplo, nome não era obrigatório estar inserindo, só que não faz sentido, né? Eu ter um aluno código sem um nome. Então, eu vou colocar, depois da primeira parêntese, tem o values, que são os valores que você vai jogar. Então, na primeira coluna vai esse primeiro valor, na segunda coluna vai esse segundo valor. Então, values. O insert é um dos comandos mais simples que tem, né? Porém, você também pode incrementar o insert usando dados de uma segunda tabela, tá? Que é um caso que acho que não tem aí na apostila de vocês, mas é possível. Então, nesse momento, a gente está usando o insert no seu formato mais usado, que é inserir linha a linha de dados. O insert não dá para você pôr vírgula, values, tá? Você tem que fazer um insert de cada vez. Então, insert into aluno, ele completo. Regras. Campos not null sempre devem estar dentro do insert. Não é obrigatório todos os campos, apenas os campos-chave e os not null. Então, você vai verificar o que está solicitando. Se esqueceram de colocar o campo que é not null, você sabe que não vai funcionar. Como eu vou saber se realmente inseriu os dados, né? Então, você vai usar o comando select, tá? Select asterisco from o nome da tabela, ele vai te retornar os valores que tem nessa table, tá? Então, basta você dar o comando select, né? Select, espaço, asterisco, espaço from, espaço, nome da table, que você está querendo puxar os dados para visualizar se os dados realmente foram inseridos, tá? Tem muito mais aí a aprender sobre esses procedimentos, até mesmo sobre confirmar, né, para o banco de dados essa operação que você fez, mas por hoje a gente vai finalizar